Bom dia, amigos e amigas, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos permitiu abrirmos os nossos olhos. Estamos aqui pela bondade dele e somente por ela. Vamos continuar com a nossa reflexão, esse conjunto de reflexões, sobre maturidade cristã. Estamos hoje na 9ª parte. Eu gostaria de falar sobre a vida em comunidade e os dons espirituais. Vida em comunidade e os dons espirituais. Eu queria partir do texto da Epístola de Efésios, capítulo 4, caso você queira acompanhar, do versículo 1 ao versículo 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo aqui, entre outras coisas, fala sobre a unidade da igreja. Então nós temos o compromisso, de vivermos em comunidade. Você sabe, se você é um leitor das Escrituras, já concluiu que é impossível ser cristão sozinho. É impossível ter uma vida espiritual consistente se vivermos como eremitas, longe da convivência com as pessoas. Aliás, as virtudes cristãs e os dons espirituais, e muitos dos mandamentos, só são possíveis em convivência e em relação com os outros seres humanos. Então o Senhor projetou desde sempre para a igreja viver unida e bem articulada. Paulo fala sobre isso. Ele diz que nós devemos nos esforçar para manter a unidade no vínculo da paz. E eu gosto dessa expressão que Paulo utiliza, esforço, esforçar-se para preservar o vínculo da paz, a unidade no vínculo da paz. Porque, na realidade, manter a unidade, andar ombro a ombro com os nossos amigos, com os nossos irmãos, exige um empenho. Exige um empenho porque nós somos limitados, e não poucas vezes precisamos exercer, por exemplo, a virtude cristã do perdoar. Precisamos exercitar a tolerância, precisamos exercitar a paciência. Essas qualidades cristãs, elas se evidenciam à medida, claro, que convivemos. Então, já dizia o grande John Stott, o nosso irmão John Stott, que foi capelão da coroa britânica durante muitos anos, que escreveu muitos livros, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele dizia que ser cristão é parecido com casamento, são duas coisas que não dá para fazer sozinho, ser cristão e casar, são coisas que a gente precisa do outro, Então a vida cristã, ela exige essa convivência. Uma passagem muito conhecida e utilizada é aquela de Hebreus, que diz o seguinte, que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Então Paulo não, o autor dos Hebreus, cuja autoria é desconhecida, esse livro, ele já estava às voltas com esse problema, de irmãos que queriam ganhar uma autonomia em relação ao corpo de Cristo e que começaram a achar ser necessário uma participação na congregação, na reunião pública. E isso já estava trazendo prejuízos espirituais, a ponto de, e quando aquelas cartas são compostas, elas muitas vezes são dirigidas diante de necessidades concretas, de problemas que vão se descortinando diante do escritor da epístola. E ele estava diante de uma situação concreta. Ele fala, não deixem de congregar, porque eu já tomei conhecimento de que existe o costume de alguns nesse sentido, de que eu dispenso a participar da reunião, da congregação, eu posso ser cristão sozinho. Então é o ledo engano. Nós precisamos disso, porque Paulo ele compara a igreja como o corpo de Cristo, é a melhor ilustração que podemos fazer, porque o corpo ele tem vários membros, cada um com uma função, eles estão articulados por juntas e eles têm uma ligação orgânica.
Então, o corpo, né, ele precisa dos seus membros, e o membro isolado do corpo, ele não tem vida, né? Ele tende ao apodrecimento, porque ele não vai ser dinamizado pela vida do corpo, né? E nós devemos ter essa consciência. Então, não deixem de congregar, como é costume de alguns, né? Já havia se tornado moda na época do escritor dos Hebreus, né? Da Epístola aos Hebreus. Mas aí tem a segunda parte do versículo que às vezes nós não damos o destaque devido. Não deixem de congregar, como é costume de alguns, mas antes façam admoestações à medida que o dia com D maiúsculo, da volta de Jesus, da consumação dos séculos, à medida que esse dia vai se aproximando. Algumas versões falam, animemo-nos uns aos outros. Então, deixar de congregar acaba levando também o cristão a não ter ânimo, a não receber admoestações. Porque, veja bem, a palavra de Deus, ela não é emitida exclusivamente pela boca dos pastores e dos líderes. Isso seria um erro, porque, veja, a palavra de Deus, ela está difundida no corpo, né? A mensagem do Senhor, ela circula na igreja, porque cada membro, ele tem o seu papel, né, e o seu encaixe no corpo de Cristo. Né? Não se trata apenas de um grupo em que um ou dois têm, né, a habilidade de transmitir as verdades de Deus, enquanto o restante, obviamente, apenas são ouvintes passivos. Muito pelo contrário, a igreja, ela tem a sua potência e a sua força pelo fato de o Espírito Santo habitar em cada um dos seus membros. E se o Espírito Santo habita em cada um dos seus membros, é evidente que cada um tem um potencial, não é, de emissão da palavra de Deus, não é? Tem um potencial de ser abençoador imensurável. E isso não pode ser desprezado. Então, quando estamos inseridos no corpo de Cristo, também recebemos, não é, a admoestação, não apenas a palavra de uma maneira formal, não é, de alguém que abre as Escrituras, né, e faz uma pregação expositiva, né? Às vezes, né, aquelas conversas informais, né, a troca de uma experiência com o irmão, às vezes mais maduro, né, que nós, e que compartilha, né, uma experiência, isso tem às vezes mais valor do que uma pregação de 1 hora, de 50 minutos. Né? Então, todas essas oportunidades de edificação, de crescimento, de admoestação, elas são desperdiçadas quando nós não congregamos. Daí a importância de vivermos em família. Né? O próprio Cristo fala, né, e alguns dos mandamentos de Jesus, eles só são possíveis numa inserção em um grupo, é evidente. Quando Jesus disse que a marca do cristão é o amor, né, ele fala, nisso serão conhecidos, vocês serão conhecidos, né, se vocês amarem uns aos outros. Ora, não existe um amor que é aplicado e é exercido de uma maneira abstrata e genérica. Todo amor, ele tem que ser dirigido, não é, ao endereço certo. Por isso que nada mais ilusório do que achar que é possível amar a humanidade. Né? Não é possível amar a humanidade. É possível sim amar pessoas com nome, com endereço, com seus erros, com seus acertos, né? Com as suas dificuldades e com as suas virtudes. Né? Então, o nosso amor é dirigido a pessoas concretas. E é assim que acontece. Não sei se houve aqui uma queda do pessoal aqui do YouTube. Está tranquilo? Aqui não houve encerramento da transmissão. Ok. Qualquer coisa vocês podem me falar. Então, nós somos o povo, né, que pode, né, olhar nos olhos do seu irmão, né, e pode também se voluntariar a ser parte da solução para o outro, né, porque nisso consiste o amor, não em palavras, né, como está escrito em 1 João, né, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E esse amar de fato e de verdade, ele vai ter como pressuposto a inserção numa comunidade de fé. Não é? E é assim que nós exercitamos o amor. Não é? Tem um filme antigo, não sei exatamente o nome, mas que
era um concurso, né, um concurso de Miss América, acho que é com a Sandra Bullock. E o que eles ensinavam é o seguinte: quando você vai fazer uma exposição, né, o que você quer, o que você deseja para as pessoas, né, o que você deseja para o mundo, né? E aí eu ensino para que você seja uma Miss América politicamente correta, é falar, né, vamos pedir pela paz mundial, né? A paz mundial. Nós queremos a paz mundial, mas é uma coisa muito abstrata, né? Então, ou como querer o amor à humanidade, né? Amamos a humanidade, né? Então, temos a certeza de que o amor verdadeiro é o amor que se concretiza nos relacionamentos, né? Então, a igreja boa é a igreja na qual eu congrego, né? E eu devo fazê-la melhor, e ela não vai ser diferente de mim, né? Como o pastor Horácio tem falado. No momento que você encontrar a igreja perfeita, como se diz, né? Por favor, não congregue nela, porque você vai estragá-la. Então é assim que acontece, né? As pessoas elas vivem borboletando, né? De igreja em igreja, pousam em cada lugar, porque na realidade parece que esses agrupamentos não se encaixam no seu alto padrão do que deveria ser uma igreja, né? Acontece que se esse for um comportamento padrão, se todos procurarem a igreja perfeita, não é? Nós teremos um aprofundamento da piora, né? Porque teremos cada vez menos igrejas com compromisso, né? De longo prazo, né? Então, palavras como lealdade, né? Já caíram de moda. Então, existe na realidade um mercado religioso em que cada um pega o seu cardápio e vai procurar o que cada um vai me fornecer agora, né? Nada mais anticristão do que isso, porque nós devemos ser participantes da igreja, né? E sermos agentes de transformação para a sua melhora. Daí a importância de congregar, e aí vem a segunda parte, né? A existência dos dons espirituais, né? Quando vivemos em comunidade, também surge, né, a razão de ser dos dons espirituais. Porque veja, para que dom espiritual se eu não tenho, né, para onde canalizar e em favor de quem eu vou canalizar os dons espirituais? Será que é apenas para uma recreação própria minha? Né? Vamos ter dons espirituais porque é uma curtição e é legal ter sensações com Deus, né? Ou para minha autopromoção, né? Que seria beiraria o ridículo. Não é para isso. Os dons espirituais existem porque existe comunidade de fé. Então isso está muito bem explícito, né? Na parte de 1 Coríntios, que fala sobre os dons espirituais. Então a primeira coisa que nós devemos saber sobre o dom espiritual é, primeiro, existe uma vida em comunidade, e essa vida em comunidade vai exigir, né, para o próprio crescimento e consolidação do grupo, vai exigir a doação de Deus, por parte de Deus, de habilidades especiais, né, para que possamos nos estimularmos na fé, para que possamos crescer e fortalecer a igreja. Então o Senhor adiciona dons à igreja. Então os dons existem para a glória de Deus, em primeiro lugar, não para a glória do homem, e também para a edificação da igreja. Então, se o dom ele não é para a glória de Deus, isso não é para edificação para a igreja, né, essa experiência já tem que ser colocada em xeque, porque não está em harmonia com o ensino apostólico. Então, é preciso entender isso. Então, quando nós estamos inseridos numa igreja, nós precisamos entender o nosso encaixe naquela igreja e entender em que área eu posso ser útil. Está escrito em 1 Coríntios que o dom do Espírito é dado a cada um para um fim proveitoso. Para um fim proveitoso. Outras versões dizem, né, para o bem comum. Então, o dom que não beneficia ninguém, ou só vai de alguma forma melhorar meu prontuário diante das pessoas, né, o meu currículo, isso não tem sentido, né? Então nós devemos primeiro identificar quais são as necessidades da igreja, não é? Paulo fala que nós devemos buscar os melhores dons, não é? E devemos ser aperfeiçoados, não é? E progredir nos dons para a edificação da igreja.
Então, a melhor maneira de descobrir qual seria o dom mais útil é verificar qual é a necessidade da igreja, né? Porque, veja, nós não devemos entender que participar de uma igreja, né, às vezes não é só fazer aquilo que, claro que fazemos o que também nos faz bem, né, exercer um papel na nossa comunidade de fé, fazer isso ou aquilo, né? Mas a questão não é só os meus desejos, né? Não é só a minha recreação, porque para mim é entretenimento fazer isso ou aquilo, né? Nós sempre precisamos verificar, né, a questão dos dons e do que vamos fazer a partir da necessidade da igreja. Isso é o mais importante. Se não existe necessidade, não é, eu não preciso fazer, não faz sentido. Então, é como se fala, né? Às vezes tem aquela expressão de alguns grupos, né, de amigos que dizem, de algumas igrejas, né, as quais nós respeitamos, mas se fala muito, olha, me deram uma oportunidade para fazer isso, uma oportunidade, como se houvesse uma luta por espaço, né? Eu quero oportunidade. Na verdade, não se trata de oportunidade, se trata de necessidade. Então, existe a necessidade, existe uma lacuna a ser preenchida, existe um serviço que precisa ser executado, né? Mas não tem ninguém que se voluntarie ali. Pois é, então chegou a hora de você se candidatar, porque Deus vai te dar o dom, não é, e a capacidade para preencher exatamente aquele vazio da nossa comunidade. Então é nessa lógica que os dons espirituais vão se estruturando na igreja, né? E os dons, eles são múltiplos, não é, como a palavra de Deus fala. Então existem alguns dons que são mais conhecidos, como o dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretar, não é, essas línguas, mas existem muitos outros que são essenciais, que muitas vezes não são buscados. E a busca, como eu falei, ela precisa ter sempre, não é, como meta, né, o preenchimento de uma necessidade da sua igreja, não é? Existem os dons, por exemplo, de administração, que se fala pouco, mas está registrado na palavra de Deus. Pessoas que têm realmente a capacidade de administrar, não é? Tanto eventos como uma questão logística, tanto da igreja ou na assistência social, aquela pessoa que nos bastidores ela consegue idealizar, programar e tornar viável as coisas e organizar, né? São pessoas essenciais, né? Tem pessoas que têm o dom, que também se fala pouco, né? Que é o dom do socorro, né? O dom do socorro é aquela pessoa que ela tem aquela percepção, né, em relação à necessidade das pessoas, né? E ela sempre dá uma resposta satisfatória, né, que atende à necessidade do outro. Ela tem aquela sensibilidade, né, que é muito parecido também com o dom da misericórdia. São pessoas que elas sentem com mais intensidade a dor do outro, e todo cristão também precisa ter empatia. Mas nesse caso específico é o que vai além da média, não é? A pessoa que tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, e elas facilmente oram, né? Elas jejuam pelo outro, né? De graça, às vezes nem conhece e vai se aplicar nisso, não é? Que sempre está muito atento e sensível, né? Sensível ao que acontece, né, na igreja, e consegue, às vezes, na expressão do outro, verificar se a pessoa está triste, se ela está deprimida, né, e já vem com uma resposta. São dons espirituais, isso. Tem pessoas que não têm esse dom. Claro que a misericórdia é também uma característica e fruto do Espírito, mas talvez não nessa intensidade, né? Algumas pessoas são mais desligadas, então elas não teriam, não é, esse dom. Existe dons de cura, né, que também tem uma maior notoriedade, né? Mas o dom de cura ele também pode e deve acontecer, né, por meio do exercício da oração, né? Porque veja, o Senhor ele não faz milagre apenas de uma maneira instantânea, né? Tem uma passagem do Evangelho de Marcos de um homem que era cego, e aí Jesus aplicou lodo nos seus olhos, e depois Jesus perguntou, depois que passou cuspe nos seus olhos, e aí Jesus perguntou, e aí, você está vendo bem? Ele falou, não, só estou vendo, está menos pior do que antes, mas eu vejo os homens como se fossem árvores, então eu só vejo penumbra, né? Só vultos.
E aí Jesus aplicou mais uma vez a saliva e ele passou a ver, ou seja, foi uma cura em etapas. Então você pode ser instrumento, né, se o Senhor chamou para isso, instrumento também para a cura por meio da oração, por meio da intercessão. E isso muitas vezes acontece por etapas, né? Nem sempre o milagre ele ocorre instantaneamente. É bom registrar isso, né? E são muitos milagres. Agora, muitos dons. Agora, é importante nós estabelecermos aqui a diferença entre a habilidade natural e o dom espiritual. A habilidade natural é, como você sabe, uma capacitação que temos que é inata, né? Que nós nascemos com ela. Ao passo que o dom espiritual é algo que é adicionado por Deus, sobrenaturalmente. Agora, nada impede que a pessoa que tem uma habilidade natural ou desenvolveu essa habilidade, né, possa ter associado a essa habilidade natural um dom que vai, de alguma maneira, reforçar a habilidade, ou a habilidade vai reforçar o dom, né? Por exemplo, alguém que é professor, existe o dom do ensino. O senhor pode adicionar o dom do ensino. Claro que quando ela exercer o dom espiritual do ensino, né, isso vai acontecer num grau de excelência, inclusive superior à sua capacidade de ensinar, né, como profissão. Mas são dons, a habilidade, ela tem afinidade com o dom espiritual. Então não existe nenhuma restrição bíblica para que Deus possa nos doar, né, nos dar um dom, né, nos conceder um dom que de alguma forma tem afinidade com uma habilidade natural. Mas o importante é entendermos o seguinte, que está escrito em Efésios, que quando Jesus foi levado, não é, às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, amigos, o Senhor concedeu um dom para você e para mim, ou mais de um. Então, cumpre a nós, sabendo qual é a nossa posição no corpo de Cristo, sabendo qual é o nosso encaixe no corpo de Cristo, pedir a Deus para que nos revele o dom espiritual que temos, para que sejamos úteis à comunidade, para que a manifestação do Espírito tenha um fim proveitoso para todas as pessoas por meio da minha vida, não é? E isso vai impregnar nossa vida de sentido, de alegria. Saber que o Senhor me colocou não como espectador, não como um simples olheiro do que está acontecendo, não é? Mas me fez um participante ativo desse grande projeto, não é? Que é o reino de Deus, que salva, que liberta, que restaura famílias, não é? E que revoluciona a história das pessoas. O Senhor nos concedeu o dom porque Ele levou cativo o cativeiro e nos concedeu dons, está escrito. Então, que o Senhor, por meio do Espírito Santo, nos revele, sejamos aperfeiçoados. Agora, nada disso era possível se não tivermos uma inserção no corpo de Cristo. Nada disso era possível se ainda vivemos, não é, aquele mesmo problema que foi repreendido pelo autor aos Hebreus, de não congregarmos. Então, quando congregamos, essa é a oportunidade para que possamos entender, olha, onde é que eu estou, não é? Qual é a necessidade da igreja, e o próprio Espírito de Deus vai nos guiar, não é? Para que possamos ser frutíferos em nome de Jesus.